Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos estar gravando Efésios capítulo 5. O apóstolo Paulo vai te fazer um convite. Ele vai te convidar a ser um imitador de Deus. Será que é fácil imitar a Deus? Eu penso que não deve ser muito fácil, mas impossível não deve ser. Porque se fosse, ele não pediria para você ser. Diz assim essa palavra linda de Efésios 5. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. É possível você imitar a Deus? É possível você ser contra toda a sua natureza tão caída, tão má, e ser parecido com Deus, ser semelhante, ser imitador de Deus? Segundo essa palavra, é possível. E diz, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Você quer que a sua vida seja um aroma agradável que suba até as narinas do Senhor? Então viva como Cristo, viva pelos outros, viva para os outros. Ore por todas as pessoas que você conhece, aquelas que você ama e também as que você não ama. Você não pode orar só pelas pessoas que você aprendeu a amar. Você tem que aprender a amar as pessoas que Cristo ama. E nem sempre são as que você ama. Cristo morreu por todos. Ele amou a todos. Mesmo quando nós estávamos no mais profundo abismo do pecado, mas Cristo nos amou. Quando nós éramos terríveis, pecadores, cheirávamos mal às narinas do Senhor, mas Ele nos amou. E Cristo quer que você ame as pessoas dessa maneira, nem um pouco menos do que isso. Amar e se entregar como oferta de sacrifício e aroma suave a Deus. E coisa linda essa palavra, né? Entre vocês, ele diz, entre vocês os que amam ao Senhor, aqueles que foram transformados, aqueles que nasceram de novo, entre vocês não deve haver nem sequer menção de uma imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Você sabia que você está numa rodinha onde está tendo brincadeirinhas, falando de coisas maliciosas, bobaginhas? Você não pode nem estar naquele lugar, a menos que você esteja lá para expor ali e dizer, esse papo não agrada a Deus, vamos parar com isso? E aí você vai ser o chato daquele lugar. Por isso que é bom você procurar estar nos lugares de pessoas que são como você, pessoas que amam ao Senhor. Mas se você estiver no meio de pessoas que comentam imoralidades sexuais ou que falam coisas que você sabe que não vão agradar ao Senhor, você tem a obrigação de denunciar. Você tem obrigação de expor à luz e dizer, vamos mudar de assunto? Esse assunto não me interessa. Esse assunto não agrada ao Senhor. Você vai ser chato? Certamente que você vai ser o chato, mas é melhor ser um chato em Cristo do que ser um chato sem Cristo. Aleluia! E diz assim, nem fale de cobiça, essas coisas não são para você. Você quer ser santo, você quer ser separado? Então esse tipo de papo não é para você. Esse tipo de sentimento de impureza, de cobiça, não te pertence, aleluia? Não haja obscenidades, ele fala, nem conversas tolas e nem gracejos imorais que são inconvenientes. Mas ao invés disso, sabe o que tem que ter no meio de vocês? Ação de graças. Por isso, estar perto das pessoas que falam a sua língua e que entendem o seu amor a Cristo, elas podem conversar com você de igual para igual. Caso contrário, você vai estar no meio de uma roda de pessoas que não entendem o que você fala e o que você pensa, porque você traz luz àquelas trevas. E a luz e as trevas não combinam. Uma não gosta da outra. Amém? Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nenhum impuro, nenhum ganancioso, o qual é idólatra. Por que ele é idólatra? Porque o ganancioso, ele é um idólatra, ele ama o dinheiro. Então ele é um idólatra.
tem herança no reino de Cristo e de Deus. Os idólatras não têm herança no reino de Deus, nem o imoral e nem o impuro, nem aquele que é ganancioso. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre aqueles que vivem na desobediência. Você não quer atrair a ira de Deus sobre a sua vida, quer? Então, que ninguém te engane, viu? Porque é por causa dessas coisas bobas que parece não tem nada a ver, vocês são exagerados, vocês são muito fanáticos, vocês levam tudo a ferro e fogo, porque Deus é justiça, porque Deus é misericórdia, porque Deus é amor, porque Deus não é assim ruim, Deus não é bravo, Deus é amor, misericórdia, Ele é mesmo. Mas acima de tudo, sabe o que Ele é? Ele é justiça. E sabe como que Ele age? De acordo com essa palavra aqui. Ele não age de acordo com o que você pensa, com o que você acha que Ele vai te julgar. Não, Ele vai pensar e agir conforme aquilo que Ele deixou escrito, para que você soubesse como agir. E se você não quiser aprender, você vai sofrer as consequências. Você terá que dar conta, principalmente, se você sabia. Porque muitos vão chegar na presença de Deus e vão poder dizer, eu não sabia. Ninguém nunca pregou isso para mim, mas se você já ouviu isso, então você escape dessas conversas tolas, desse papo que não tem nada a ver com você, que não faz parte daquilo que você aprendeu em Cristo. Aleluia! Portanto, não participem com eles dessas coisas. Simples assim, não participa. Não esteja lá no meio, não esteja lá emprestando seus ouvidos para aquele lixo que estão falando. Sai do meio deles, se afasta. Se você ficar, só se for para trazer luz, só se for para você dizer, isso daí é pecado. Se for para você fazer isso, você pode até permanecer. Se alguém quiser te ouvir, você separa essa pessoa e fala para ela as coisas que o Senhor tem falado para você. E a luzinha vai acender, viu? Quando você ouvir um papo que não tem nada a ver com você, a luzinha do Espírito Santo acende na hora. E você sabe que ali não é o seu lugar. E você sabe que aquele papo ali não te pertence. E você sabe que você não pode ser participante daquela conversinha fiada. Porque outrora, ele diz, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz do Senhor. Então vivam como filhos da luz. Como que vivem os filhos da luz? Denunciando as trevas. Toda vez que você está num lugar de trevas e você chega, você é como uma cidade fica lá no alto do monte. Não há como esconder a luz daquela cidade, porque ela vai brilhar. É como a candeia, né, que foi colocada no alto do alpendre. A sua luz brilha aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja. Eles sabem, eles ficam esperando você expor a sua opinião. Por mais que eles possam dizer que você é retrógrada, que você é atrasada, que você é fanática, que você só pensa em Cristo e nas coisas que são do alto, mas a verdade é que eles têm interesse em te ouvir, porque dentro de nós existe uma coisa que clama pelo Senhor. O nosso espírito, ele clama pelo Senhor dia e noite. Ele tem fome, ele tem sede. A pessoa nem sabe, mas ela tem essa necessidade. Então, mesmo que seja para tirar sarro de você, para te zoar, mas eles querem ouvir sim. Vai por mim que eles querem te ouvir. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, em justiça e em verdade. Olha que 3 coisas, né? Que os filhos da luz, eles expõem. Bondade, justiça e verdade. A verdade porque eles carregam Jesus e Jesus é a verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Tenha discernimento espiritual. Quando você estiver num lugar e esse papo começar a rolar, e você vai falar, isso aqui tá me cheirando pecado, isso aqui tá cheirando mal, isso aqui vai subir para as narinas do Senhor com um cheiro de podre. Eu acho que eu vou sair daqui. Então, discirna o que é agradável e o que não é agradável a Deus. E é muito fácil discernir, viu? Se você é luz, você discerne as trevas de longe. De longe, você sente cheiro delas. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Eu não falei? Se você está ali no meio, você é luz e as obras das trevas começam a ser faladas e elas afrontam você e eles começam a falar justamente porque você está perto,
você vai ter que expor aquilo. Você vai dizer, opa, peraí, esse papo aí não agrada ao Senhor, vamos mudar de assunto? Porque aquilo que eles fazem em oculto, até você mencionar é vergonhoso. Como assim? Até mencionar aquilo que eles fazem em oculto é uma vergonha. Sinta vergonha de mencionar as coisas podres deste mundo numa roda onde as pessoas que estão ali não conhecem ao Senhor. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, porque a luz torna visíveis todas as coisas. Então, se aquelas coisas não são condizentes, não são convenientes à palavra, você tem que expor a luz. E assim o papo vai parar, pode ter certeza. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Levanta, desperta, resplandece, porque existe em você essa luz. Essa luz, ela está em você. Você só precisa trazer ela para fora, fazer ela ficar latente, fazer ela ficar visível. Cristo vai resplandecer sobre você quando você tiver o cuidado de trazer à luz todas as coisas infrutíferas das trevas. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, viu? Toma cuidado com a sua maneira de viver, irmão. Toma cuidado com o lugar que você entra, aonde seu pé pisa, o que sua mão toca, o que seu olho vê, o que sua boca fala, o que seu ouvido ouve. Toma cuidado, que não seja como insensatos, mas como sábios. Não seja um insensato, seja sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade que você tiver, porque os dias são maus. Não perca a oportunidade de pregar essa palavra para ninguém, não perca a oportunidade de expor os pensamentos de Deus para as pessoas, porque as pessoas têm necessidade e os dias que nós vivemos são muito maus. Vocês sabem que nós estamos vivendo tempos maus, né? Tempo em que a injustiça está imperando, em que ladrões é que têm razão e os que prendem os ladrões é que estão sendo julgados. Nós estamos vivendo uma loucura, nós estamos vivendo um país de insensatez, onde você já não sabe mais o que é certo e o que é errado, ou melhor, você sabe, mas aparentemente dá a impressão que o mal está ganhando do bem. Mas não é assim, viu? Porque o Senhor está no controle de tudo. E um dia, todas as obras das trevas serão expostas. E tudo aquilo que foi feito no oculto vai vir para a luz e vai cair. Porque o diabo só levanta por um motivo, para cair. Ele só se levanta para cair. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Onde quer que você esteja sempre buscando. Eu estou nesse lugar aqui, fazendo o quê? É a vontade do Senhor que eu esteja aqui? Por que eu estou aqui? Porque certamente você tem alguma razão de estar nesse lugar que você está. E se você não encontrar nenhuma boa razão para estar onde você está, saia de lá, vá embora, afaste-se, fique longe dessas coisas. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Sabe aquela conversa mole de só um copinho não faz mal? Ai, eu não vou me embriagar, eu vou beber só um pouquinho. Irmão, deixa eu contar uma coisa para você. Se você roubar R$1, ou se você roubar 10 mil reais, o pecado é o mesmo. Sabe por quê? Porque é o princípio. O problema não é o tamanho do roubo, o tamanho do... Já que você tomou um copo, já toma 10, irmão. Já se afunda aí no vinho, na cerveja, sei lá no que. Essa conversa mole de que pode beber só um pouquinho, só um copinho não faz mal. Ninguém começou no segundo copo, tá? Todo alcoólatra começou no primeiro copo. E você quer ser luz? Você quer ser exemplo? Então você não pode beber com eles. Então você não pode dar esse exemplo. Ai, que diferença que ela tem de mim? Qual que é a diferença de você, crente? Qual é a diferença sua com o ímpio? Nenhuma. Você bebe como eles, você fala como eles, você é insensato como eles, você entra na rodinha e na conversinha mole deles, você fala coisas maliciosas como eles. É isso que você faz? Então que exemplo você está dando? Qual é o exemplo que você está dando? Em vez de você mostrar que você está cheio do Espírito Santo, você vai se encher de vinho como eles? Essa conversa mole
de que crente pode beber é para quem tem outra medida de evangelho. Cada um na sua medida, né? A minha medida de evangelho me diz que eu não devo, e eu não posso, e eu nem quero. Aleluia! Falando entre si, enchendo-se do Espírito e falando entre si com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Olha que coisa terrível, né? Você vai passar o seu tempo cantando, salmodiando, falando o hino. Será que isso vai trazer alguma coisa ruim para a sua vida? Experimenta fazer isso, para ver se isso traz alguma coisa ruim para a sua vida. Vai encher a cara de pinga para você ver se isso não vai trazer muitos males para a sua vida, para a sua família ou para quem quer que seja. É muito simples você saber a diferença de um lugar bom para se estar e de um lugar péssimo para você estar. A presença de Deus certamente é o melhor lugar. Dando graças constantemente. Quando que é que você tem que dar graças? É só no final de semana? É só no domingo que você vai na igreja? Ou é só na quinta que você vai na igreja? Não. É constantemente dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Seja submisso, seja sujeito àquelas autoridades que estão acima de você. Se você tem marido, sujeite-se ao marido. Se você tem pastor, sujeite-se ao pastor. Sujeite-se àqueles diáconos da sua igreja, aqueles que estão em outro nível, diferente do seu. Não queira ser mais do que ninguém. Aprenda que sujeição e humildade são qualidades que Cristo demonstrou na terra. Ele sendo dono de tudo, ele sendo criador de tudo, ele se submeteu ao Pai. E quem é você para achar que você não tem que se submeter a ninguém? Ele diz: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Hoje em dia as mulheres, né, elas querem ser liberais. Elas querem ser a dona. Não, eu não vou me sujeitar. Muito bem, então você vai estar em pecado. Você vai andar fora dessa palavra. É uma decisão sua, não é? É uma decisão errada, mas é uma decisão que você pode tomar. Mas se você quiser seguir essa palavra, sujeite-se ao seu marido, como você se sujeita ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Simples assim. O marido é a cabeça da mulher, a mulher é o corpo, como Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o corpo. Nós temos que nos submeter como Cristo se submeteu ao Pai, como nós temos que nos submeter a Cristo, porque nós somos o corpo do Senhor. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. Hoje em dia é uma coisa que você não pode nem estar falando muito, né? Que as mulheres querem ser donas do nariz, querem ser dona, quer mandar, não é nem submeter, elas querem mandar, querem estar acima. Muito cuidado, porque a nossa natureza não muda. E o que está escrito aqui é porque se for feito, a receita é boa, vai dar certo. E se você quiser mudar a receita, o bolo vai desandar. Maridos, agora a recomendação é para os maridos. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Da mesma forma, você tem que amar a sua mulher a ponto de morrer por ela. É difícil você se submeter a um homem que ama você desse jeito? É claro que não. Então, tanto a submissão da mulher torna-se fácil quando o homem também se submete a Cristo e aprende a amar a mulher como Cristo amou a igreja. Aí fica fácil se submeter quando você é amada. Amém? Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Cristo fez isso. E ele está dizendo aos homens: amem as suas mulheres dessa maneira e apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa. O que Cristo quer? Apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e inculpável. Não existe culpa numa igreja que se submete a Cristo Jesus. E uma mulher que se submete ao marido, e um marido que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Porque o desejo do coração do Senhor é isso: apresentar para o Senhor, para o Pai, uma igreja santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como eles amam seus próprios corpos.
Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Amarás o próximo como você ama você mesmo. O marido tem que amar a esposa nesse nível em que a palavra está dizendo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, não é verdade? Antes ele o alimenta, ele cuida dele. Também Cristo faz isso com a sua igreja, porque nós somos membros do seu corpo. Sabia que Cristo cuida de você? Como você cuida de um membro do seu corpo? Você não cortaria uma mão, um pé, um braço, não, né? Porque vai doer muito. Cristo cuida de você com todo esse carinho. Da mesma forma, ele cuida da igreja. Por essa razão, o homem deixará seu pai, sua mãe e vai se unir a uma mulher. E os dois serão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Não há como separar Cristo da igreja. É como se você cortasse um corpo no meio. Ele não vai resistir. Ele vai morrer. Por quê? Porque Cristo e a igreja são uma só carne, assim como o marido e a mulher são uma só carne. Você não pode cerrar no meio, porque certamente não há como um viver sem o outro, ou cortar a cabeça para quê? Porque Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, então não há como a igreja viver sem a cabeça. O corpo certamente vai morrer. Aleluia! Essa é a palavra que nós trouxemos hoje. Efésios capítulo 5, um capítulo muito lindo, ensina coisas muito importantes para nós refletirmos sobre a nossa maneira de viver, sobre a nossa maneira de encarar nossa sociedade, o lugar que você anda, o lugar que você pisa, as pessoas que você conversa. É muito importante você estar sempre ligado no Senhor, sempre atento a essa palavra, porque essa palavra, ela constrói em nós um edifício, né? Essa palavra vai nos edificando a cada dia, e cada dia nós vamos entendendo mais, e assim nós vamos conseguindo viver mais, sermos semelhantes, como diz esse Efésios 5, sermos cada dia mais imitadores de Deus, como filhos amados que nós somos. Aleluia! Amanhã nós terminamos o livro de Efésios, que eu tenho certeza que você achou lindo, como eu achei também. E depois nós continuamos a gravação dessa palavra maravilhosa. Aleluia! Se você gostou, deixa seu like, compartilha com quem você ama. Se você foi edificado por essa palavra, eu tenho certeza que você foi. Um abraço e até amanhã.